Eu sempre estudei no turno da tarde em todas as escolas que eu já fui. Só que na volta às aulas do 8º ano, eu acabei caindo em uma sala no turno da manhã por algum motivo. Isso quer dizer que eu não tava mais na sala dos meus amigos, eu tava sozinho em uma sala que eu não conhecia ninguém. Então eu sentei lá atrás, embaixo de um ventilador quebrado. E eu já tava bravo porque estudar no turno da manhã já é chato. Tem que acordar 8 horas da manhã pra ir pra escola, quem que gosta disso? Até que uma hora a diretora entrou na sala e começou a dar esporro em todo mundo. Eu não tava entendendo nada. Até que ela apontou pro ventilador e disse: "Ontem já quebraram o ventilador e até agora não apareceu o responsável." Aí eu falei: só faltava essa, agora a culpa vai cair em cima de mim. Só que eu não percebi, mas a sala tava quieta. Então todo mundo ouviu o que eu falei. Até a diretora. E eu acabei tomando um esporro da diretora no meu primeiro dia de aula. E todo mundo riu de mim. Mas na próxima semana eu pedi pro meu pai me colocar de tarde de novo, e por sorte eu caí na minha turma antiga onde meus amigos estavam. Uma vez, quando deu a hora da saída da escola, eu fui andando pra casa. E eu tava segurando um guarda-chuva porque tinha chovido mais cedo. Até que eu vejo do outro lado da rua duas garotas que eram da minha sala. Elas eram as mais inteligentes da turma. E eu não gostava muito delas. Mas eu gostava muito de me amostrar pros outros. E eu sabia fazer algo que na minha cabeça era muito incrível. Que era ficar girando o guarda-chuva com o dedo. E eu pensei, elas vão ver eu girando o guarda-chuva e vão provavelmente me achar do balacobaco. Então eu comecei a girar o guarda-chuva me achando. Só que o que eu não esperava era que o guarda-chuva iria quebrar e sair voando. Sério, voou muito longe de mim. Eu tive até um pouco de sorte porque ele quase caiu dentro de uma casa. E quando eu me abaixei para pegar o guarda-chuva, eu olhei para trás e elas estavam rindo de mim. Eu até fiz um sorrisinho para elas acharem que eu achei engraçado, mas na verdade eu fui embora triste porque minha mãe ia me bater quando ela visse o guarda-chuva quebrar. E eu não vou mentir, foi bem engraçado. Porque quando o guarda-chuva saiu voando, eu coloquei a mão na cabeça e falei: "Meu guarda-chuva!" No 4º ano eu já disse no canal que eu gostava de uma menina chamada Fernanda, que era muito bonita. Mas eu nunca achei que eu teria chance com ela porque eu era feio. Eu parecia um blobfish. Então eu tinha uma amiga que eu gostava dela também. E eu não vou dizer o nome dela, porque se eu disser ninguém vai acreditar. Uma coisa interessante sobre ela era que ela era roqueira e odiava todo tipo de funk. Normalmente, lá por 2012, existiam muitas guerras na internet de funkeiros versus roqueiros. E ela ficava o dia inteiro no Facebook compartilhando meme, dizendo que funk é ruim e rock é top. E eu falava pra ela que eu também era roqueiro, pra ver se ela gostava mais de mim por causa disso. Mas a única música que chegava mais perto de rock que eu escutava era Vagalumes. Caçar mais um milhão. Porque na verdade eu não sabia nada de rock. Até hoje eu não sei nada de rock. E eu e ela ficávamos se falando no Facebook sempre que a gente chegava da escola. E a gente ficava brincando de quem conseguia ficar mais tempo acordado. E a gente nunca passava de 1 hora da manhã. Até que teve um dia que ela falou que queria falar uma coisa pra mim. Só que ela não queria falar pelo Facebook, tinha que ser pessoalmente. Então ela disse que amanhã na escola ia me falar uma coisa importante. E como eu era, como posso dizer, muito gado, eu já pensei que ela tava querendo se declarar pra mim. Então eu já fui dormir todo ansioso pro próximo dia. E no próximo dia, quando eu fui pra escola, na hora do recreio, ela me chamou no cantinho da sala. E ela tava segurando aquelas cartinhas de namoro que você marcava sim ou não. E eu tava muito nervoso naquele dia. Até que ela me dá a cartinha e fala: "Pode entregar a cartinha pro Marcos pra mim?" Ela não queria se declarar pra mim. Ela só queria me usar como correio pra ela se declarar pro Marcos. E o pior era que o Marcos era funkeiro. Parece que na verdade ela só não gostava de funkeiro feio. Funkeiro bonito ela gostava, né, vagabundo? Eu virei pombo correio da menina que eu gostava. Mas se você quiser saber o resto da história, o Marcos rejeitou ela porque falou que ela era feia. Época de eleição é uma coisa muito importante, só que é muito chato também. Porque você é obrigado em um local cheio de gente, parecendo um formigueiro, pra votar em político. É muito chato. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês também vão ter que votar. Senão tu paga uma multa de R$ 5, eu acho. E R$ 5 é muito dinheiro, dá pra tu comprar um açaí, mano. Ou um sorvete. Que é bom também. Mas enfim, eu fui lá votar e era horrível. Porque eu fui na minha antiga escola do ensino médio e tava lotado de gente. Tava todo mundo espremido na fila igual um hambúrguer. Sem falar no calor que tava lá. Porque a fila era um corredor pequeno que não tinha ventilador nem nada. Era só todo mundo espremido com o ar pesado. Depois de um tempo chegou minha vez e eu tive que me registrar lá no mesário. Você dá seus documentos e coloca seu dedo lá no negocinho pra poder pegar sua digital. E depois disso você tem que ficar sentado em uma cadeira esperando eles chamarem seu nome pra você poder ir votar. E a cada minuto que passava eles chamavam um nome diferente. Rodrigo,
Eu era muito amigo de um menino na infância. E eu era tão amigo dele que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha. Nós éramos melhores amigos. E às vezes, nos finais de semana, a mãe dele levava a gente pro shopping, ou pra ver filme, ou pra comer alguma coisa. Nesse dia, a gente estava sentado em uma lojinha do McDonald's no shopping, e a gente tinha terminado de comer. E a mãe dele falou: "Ó, se vocês quiserem ir no banheiro, vão logo, porque já vamos embora." Então eu e meu amigo aproveitamos para ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. E aquela era a primeira vez que eu entrei em um banheiro no shopping. Não parecia que era muito diferente do banheiro que tinha na minha escola. Mas enfim, depois de 1 minuto, eu saí da cabine e fui lavar minhas mãos. Só que quando eu cheguei na pia, a torneira do shopping era muito esquisita, porque não tinha um volante para poder girar a torneira. As torneiras que eu usava em casa eram aquelas de girar e sair água, mas a do shopping, por mais que eu girasse, não tava saindo água. Eu pensei, essa torneira deve estar sem água, vou ver outra. Aí eu fui na torneira do lado, tentei girar ela, só que ela também não saía água. E nessa hora eu já tava confuso. Até que um cara que tinha acabado de usar a torneira saiu do banheiro. Então eu fui lá na torneira que ele usou, girei a torneira e não caía água nenhuma. Na hora eu já tava com muita raiva. Aí eu comecei a girar muito a torneira. Não é possível que essa também tá sem água. Acabei de ver o cara usando. Mano, na hora que eu dei a 20ª volta na bica, o bagulho saiu voando. E começou a sair um jato de água da torneira. Parecia um chafariz. O meu amigo saiu do banheiro na hora. Mano, o que tu fez? Eu tentei girar a torneira, ela explodiu. Cara, a torneira não é de girar, tem que apertar aqui em cima. Eu tentei colocar a torneira de volta, mas não dava, mano. O jato d'água não deixava. E já tava inundando o chão do banheiro inteiro. Eu já tava super nervoso. Eu tava com medo de entrar alguém no banheiro e me prender. Ei, você tá preso. Um desperdício de água de banheiro de shopping. Então eu fiz simplesmente o mais óbvio de se fazer. Pedir ajuda a algum adulto? Não. Chamar algum funcionário do shopping? Não. Eu simplesmente saí correndo. Eu e meu amigo. A gente não contou nada pra mãe dele, a gente só foi embora. Mas como eu ia saber que existia essa tecnologia de torneira? Eu era pobre, eu pensava que só existia torneira de girar. Como é que eu ia saber que existia uma torneira que você tinha que apertar em cima dela? Não dava pra mim saber. Mas uma coisa engraçada é que uns dias depois, passou uma notícia na televisão falando que a região onde o shopping ficava tava com falta de água. E por um tempo eu pensei que foi culpa minha. Mas eu acho que deve ter sido só coincidência. Mas o pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. O pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. Perto da rua que eu morava tinha um mini condomínio. E sempre que eu ia pra escola e voltava, eu sempre passava por esse condomínio, indo e voltando de bicicleta. Em frente a esse condomínio tinha meio que uma lojinha que vendia um bocado de coisa. Então de vez em quando eu parava lá pra comprar um biscoito pra levar pra escola. Mas no dia a dia era isso, era bem normal. Eu ia e voltava pra escola passando por aquele condomínio. Só que teve um certo dia que, quando eu tava passando por esse condomínio, tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto por lá. Uma menina que tinha um estilo único. E ela tinha um penteado mais legal que eu já tinha visto. Eu não sei se ela tinha se mudado para aquele condomínio ou se ela tava lá visitando alguém que mora lá, mas isso não importa. Quando eu voltava da escola, às vezes eu via ela no portão e, obviamente, eu ficava olhando para ela. E eu não ficava olhando para ela porque eu gostava dela ou algo do tipo, até porque nessa época eu gostava de outra garota na escola que nunca me deu bola. Mas eu olhava pra ela porque eu achava o cabelo dela muito massa. É raro ver uma garota com cabelo assim. Pelo menos pra mim, acho que até hoje foi a única que eu vi que cortava o cabelo desse jeito. E eu ficava olhando mesmo, tô nem aí. Eu ficava admirando, né? Eu acho que as pessoas gostam de ser admiradas. Sempre que eu via alguma pessoa com um visual legal, eu pegava de inspiração pra me desenhar quando chegar em casa. Eu fazia muito isso. Isso é coisa de artistas, vocês não entenderiam. A gente gosta de ficar rolando no Pinterest até achar alguém legal pra desenhar. Mas é muito mais legal quando você acha inspiração em alguém que tá na tua frente. Parece que foi o destino que colocou ela ali pra me dar inspiração de desenho. Mas enfim, nesse dia eu fui pra casa e desenhei ela. Mas não ficou muito bom, porque eu não lembrava muito das características do rosto dela. Eu acertava o cabelo, mas o rosto dela ficava esquisito. Isso se tornou uma rotina minha. Sempre que eu passava lá pra ir pra escola, ou então voltava da escola, eu ficava olhando pra ela, pra tentar entender o máximo do rosto dela. Mas isso era algo muito rápido. Eu olhava pra ela de longe, tipo, por 3 segundos, e depois desviava o
olhar pra não parecer muito suspeito. É tipo quando você tá olhando pra um crush seu na sala de aula, mas ninguém pode saber que você tá olhando pra ela, então você começa a olhar pra ela com um rabo de olho achando uma ótima ideia, que ninguém nunca saberia que você estaria olhando pra ela, mas na verdade fazendo isso só fica ainda mais explícito, porque você fica com uma cara de idiota no meio da sala de aula. Enfim, eu não queria que ela me pegasse olhando pra ela e me achasse um esquisito e interprete alguma coisa errada. Eu com certeza não ficaria parado olhando pra ela parecendo um estranho, né? Tá bom, eu comecei a fazer isso também. Eu ia na lojinha comprar biscoito e eu aproveitava pra ficar olhando pra ela. Olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um estranho, um stalker. Eu fazia isso por estudos artísticos. Mas como eu fazia isso quase todo dia, eu só não fazia todo dia porque eu faltava muito na escola. Mas um dia, quando eu tava olhando pra ela, ela olhou pra mim de volta e eu desviei o olhar rapidamente. E tipo, caramba, será que ela percebeu? É óbvio que ela percebeu. Você fica olhando pra ela todo dia. Mas eu só peguei meu biscoito e fui pra casa. Mas um outro dia eu tava passando pela rua e eu nem tava indo pra escola nesse dia. E lá tava ela, sentada na calçada. E como sempre eu passei olhando pra ela. E eu vi que ela olhou pra mim, mas com uma cara de assustada. Eu não percebia, mas provavelmente eu ficava olhando fixamente pra ela. Aí ela deve ter se assustado, né? Tipo, se eu fosse uma mulher sozinha na rua e eventualmente passa um cara olhando fixamente pra mim, eu também ficaria assustada. Oxe, tá maluco? Esse doido quer me sequestrar, fica me olhando todo dia. Ai, ai, ai. Depois desse dia, eu acho que ela realmente ficou com medo. Tanto que tava ela e um amigo dela, o irmão, ou primo, namorado, eu não sei o que era dela. Mas ela deve ter falado sobre isso pra ele. Ai, tem um cara ali que sempre passa aqui na rua, eu acho que ele quer me matar. Em outro dia, quando eu tava passando naquela rua, tava ela e um cara em pé na calçada. E os dois ficaram me olhando fixamente com raiva enquanto eu passava de bike. E não disseram nada. Eles só me olharam. E eles ficaram me olhando com um olhar de tipo, moleque, se tu não for embora agora... Ah, vai te encher de porrada. Fala daqui, moleque. Eu só passei por eles e pensei, por que eles estão me olhando? Será que eu mijei nas calças de novo? Não foi isso. O que é então? Ah, que gente estranha. Mas enfim, eu nunca mais passei naquela rua porque eu me mudei de casa. Ela provavelmente deve ter se sentido aliviada que o maníaco que perseguia ela nunca mais apareceu. Ela deve ter achado que eu fui preso por ter matado alguém. Mas eu realmente só fui perceber que eu tava agindo igual um esquisito anos depois, quando tava na cama de madrugada. Caraca, era por isso que eles estavam com raiva de mim. Eu era esquisito. E olha, eu não tava jogando charme nela, nem algo do tipo. Até porque eu nem sei fazer essas coisas aí, não. Eu tava normal. A não ser que meu olhar normal seja esquisito. Eu nunca pensei que se uma pessoa me visse olhando pra ela iria achar que eu estivesse pensando algo ruim dela. Eu achava que elas iriam pensar, nossa, olha aquele menino me olhando, com certeza tá me admirando. Mas na verdade devia ser tipo, caramba, eu acho que esse maluco quer me matar, ele não para de me olhar. Mas é melhor você dar like nesse vídeo, senão eu vou aparecer na sua janela às 3 horas da manhã e irei ficar te olhando. Na minha escola tinha um garoto que era aquele típico aluno que era muito burro e só fazia bagunça. E a gente pode chamar ele de Otávio. O Otávio não fazia nada na aula. Ele só ficava rabiscando o caderno e conversando com as pessoas lá atrás. O grupo do fundão. Eu nunca fui amigo dele e eu também não gostava dele. Eu achava ele ok. Só que ele tinha uma mania chata de comer caneta. Sim, ele não mastigava caneta igual pessoas normais mastigadoras de caneta. Ele comia as canetas, sobrava nada delas. Por isso ninguém emprestava caneta pra ele. Eu não acredito nisso. Só que teve um belíssimo dia. Eu lembro até hoje, o sol bonito, ensolarado. Eu tava muito feliz naquele dia. Nada podia dar errado. Só que não. A professora que tava dando aula no momento chegou perto da mesa dele e perguntou por que ele tava escrevendo de lápis. E se ele não escrevesse de caneta, ela não iria dar visto no caderno dele. Até que essa professora, que era muito linda no caso, perguntou pra mim se eu podia emprestar minha caneta pra ele, já que eu tinha 2 canetas. E eu pensei, pô, tá doido? Ele vai comer minha caneta toda, esse brutamonte. Só que essa professora, além de ser muito linda no caso, ela era minha professora preferida, era professora de inglês, que era minha matéria preferida também. Então eu disse que sim, que podia emprestar pra ele. Mas eu falei pra ele, Otávio,
Otávio, não estraga a minha caneta, cara. Beleza. Então aí beleza, eu fiquei só olhando pra ele na aula pra ver se ele ia botar minha caneta na boca. Quando a aula da professora acabou e deu a hora do recreio, eu pedi pra ele devolver. Só que ele pediu pra ficar com ela até a hora da saída. E eu achei isso ok. Ele não tinha comido minha caneta até agora, então eu acho que tava tudo bem. Quando eu voltei pra aula, ele sentou muito longe de mim e não dava pra saber o que ele tava fazendo. Mas eu já tinha colocado tanta fé que ele não ia comer minha caneta que eu já tinha virado um anjo. Até que no final da aula ele me devolve minha caneta e a caneta tava sem corpo, velho. Tava só o plástico e a tinta. E ele ainda tinha mastigado o plástico. Mano, como é que uma pessoa entrega uma caneta toda ferrada pra alguém que ainda acha que tá de boa? Ele realmente não via problema naquilo. Mas aí, já que ela tava toda ferrada, eu falei que ele podia ficar com ela. E ele me agradeceu ainda. Eu só não bati nele porque eu não sou a favor da violência. E fui embora. Gato laranja e gata cinza. Episódio de hoje, a guerra da caixa. Recentemente eu fiz algumas comprinhas na internet e uma das compras que eu fiz acabou chegando nessa caixa de papelão aqui. Uma coisa que eu nunca contei pra vocês é que a minha gata chamada Manu adora caixas de papelão, principalmente pra dormir. E além da Manu, eu tenho um gato laranja chamado Denji, que também adora caixas. E é aí que mora a treta. Porque diferente da Manu que gosta de dormir em caixas, o Denji adora destruir caixas. Sério, desde que o Denji chegou, todas as caixas que a Manu dormia foram destruídas na base da mordida. Mas enfim, por causa do conflito de interesse dos dois, acabou se instaurando uma guerra civil dentro de casa. E na moral, o Denji é tão pirracento que ele fica mordendo a caixa com a Manu dentro. E quando ele percebe que ela não tá nem aí pra ele, ele faz de tudo pra ela ficar bolada e sair da caixa. E obviamente que a Manu não deixa barato, e toda vez que ela fica de saco cheio, ela deita o Denji na porrada. E pra resolver essa briga, eu peguei outra caixa e dei pro Denji destruir. E agora que vem o plot twist. Porque ao invés do Denji destruir a caixa, a Manu pegou e dormiu nela. Gato laranja e gata cinza. Policía, si me encontrar. Mamãe, preciso de Robux. Tropa, duvido você fazer um com o seu primeiro emoji. Eu sempre quis ter Robux. O que você quer dizer com cara? É porque as pessoas sempre me intimidam. Só porque sou um bacon e não tenho nenhum Robux na minha conta. Eu conheço uma maneira de obter Robux grátis. Tenho medo de pegar um vírus com esses tutoriais. Não se preocupe, meu tutorial... E fui embora. Depois disso, eu comecei a deixar só uma caneta na mesa, para não ter o perigo de uma professora de inglês, que é muito linda no caso, me pedir para emprestar de novo. Tinha uma época que o mínimo problema que eu tivesse era motivo para mim faltar aula. Tá chovendo? Vou faltar aula. Minha camisa tá amassada? Vou faltar aula. Faltou luz? Vou faltar aula. Meu amigo vai faltar aula? Vou faltar aula. Eu faltava tanto que eu nem sei como eu nunca repeti de ano. Eu faltava tanto que um dos meus apelidos na escola era aluno novo. Não tinha uma semana que eu ia pra escola todo dia. Eu tinha que faltar pelo menos um dia na semana. Era uma regra minha. Se eu fosse uma semana inteira pra escola, eu provavelmente morreria. Eu lembro que no 5º ano, faltando um dia pra formatura, a professora falou: essa é a melhor turma da escola. Provavelmente todo mundo vai passar de ano. menos o Gabriel, ele falta muito. E eu nem sabia que uma professora podia constranger um aluno assim.